para quem já esteve à frente de um projeto, não importa o tamanho, existe aquele frio na barriga quando o prazo final se aproxima. É uma sensação bem universal. E o que a gente vai investigar hoje não é o estresse do prazo em si, mas a pergunta por trás dele. Por que alguns métodos de planejamento parecem, sei lá, feitos para falhar, enquanto outros conseguem, de alguma forma, triunfar? É uma ótima pergunta. Porque a resposta não está em achar o método perfeito, mas em entender uma evolução, sabe? Uma jornada. Exato. A nossa análise de hoje é sobre essa jornada. Vamos mergulhar em como as metodologias de gerenciamento de projetos evoluíram, focando em duas grandes viradas de chave. O agendamento por restrições de recursos, o RCS, e a famosa corrente crítica, ou CCPM. E a nossa missão aqui é rastrear essa história não como uma linha do tempo só de sucessos, mas como uma história de problemas, de falhas. Isso. Queremos entender como saímos de planos que eram puramente matemáticos, quase ingênuos, para sistemas que hoje tentam lidar com recursos limitados, com a incerteza do mundo real e, até com o nosso próprio comportamento. A tese é essa. Cada grande avanço nasceu de uma falha monumental do método anterior. A falha de um abriu o caminho para o outro surgir. Um nasceu do problema que o anterior simplesmente não conseguia resolver. É essa dinâmica de crise e solução que a gente vai desvendar. Ok, então vamos desempacotar isso começando pelo princípio de tudo. O ponto de partida foi o CPM, o método do caminho crítico. Isso, que surgiu lá no final dos anos 50, numa colaboração entre a gigante química DuPont e a Hamilton Hand, que na época era uma potência da computação. E é fundamental entender o espírito daquela época, né? Totalmente. O CPM era matemática pura. O foco era um só: a sequência lógica das tarefas. A única pergunta que ele respondia era: o que precisa acontecer antes do quê? Era um modelo idealizado, quase de laboratório. Exato. Projetado para criar a teia de dependências mais eficiente possível, como se fosse um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça lógico, perfeito. Mas projetos não são só lógica. Eles acontecem no mundo real, com pessoas, máquinas, orçamento. E aí é que está o ponto. Onde essa matemática tão bonita encontrou assim a bagunça da realidade. Aí está a falha central do CPM. Essa desconexão total com o mundo físico. Ele criava cronogramas que no papel eram impecáveis, mas que na prática... Eram impossíveis de executar. Exatamente. Mas impossíveis por quê? Se a sequência de passos estava certa, o que impedia a execução? Porque a lógica assume recursos infinitos e a realidade, bom, não tem isso. Certo. O CPM, na sua forma original, ele ignorava completamente a disponibilidade de equipes, equipamentos, materiais. Tudo. Ele partia do princípio de que, se a tarefa A termina hoje, a equipe para a tarefa B estaria magicamente disponível amanhã. Isso. Um dos artigos que a gente analisou mostra que os próprios engenheiros da DuPont perceberam isso muito rápido, já no comecinho dos anos 60. Ah, então eles viram na prática. Viram os cronogramas perfeitos falhando miseravelmente. Não por erro de lógica, mas porque simplesmente não havia gente ou um guindaste disponível para fazer o trabalho na hora que o plano mandava. Essa falha criou um vácuo gigantesco. É aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Se o problema era um excesso de idealismo, a solução precisava ser um banho de realismo. E essa solução foi o agendamento por restrições de recursos, o RCS. Que nasceu como uma resposta direta a essa ingenuidade do CPM. Exato. O conceito é de uma simplicidade poderosa. Um cronograma só é válido se os recursos para executá-lo realmente existem e estão disponíveis. A lógica pode ser perfeita, mas se você precisa do mesmo engenheiro sênior em 2 lugares ao mesmo tempo... Seu plano não vale nada. O SS força o plano a encarar os fatos. Certo. O planejamento foi forçado a colocar os pés no chão. Mas por que essa preocupação com recursos explodiu justamente nas décadas de 70 e 80? O que estava acontecendo no mundo? Excelente ponto. O contexto é tudo. Nos anos 70 e 80, o cenário econômico global mudou drasticamente. A gente teve crise do petróleo, recessão. Uma competição industrial muito mais acirrada. Exato. A eficiência deixou de ser um diferencial para ser uma questão de sobrevivência.
As empresas não podiam mais se dar ao luxo de ter recursos ociosos ou planos que não funcionavam. A crise forçou todo mundo a olhar para a realidade dos seus recursos. E a tecnologia acompanhou essa necessidade, imagino. Acompanhou, mas com um certo atraso. A necessidade prática do RCS surgiu em setores como defesa e construção bem antes, mas a formalização do problema veio depois. Ele ganhou até um nome acadêmico, né? Sim, um nome bem pomposo. RCPSP, ou Problema de Agendamento de Projetos com Recursos Restritos. E a pesquisa que temos aponta para 2 marcos. Quais foram? Em 75, um artigo de Pritzker, Waters e Wolff foi o primeiro a formular claramente o problema. Mas a consolidação mesmo veio em 83, num trabalho de Blazevich, Lenstra e Kahn. E o que esse trabalho de 83 fez de tão importante? Ele fez 2 coisas. Primeiro, definiu o problema matematicamente de uma vez por todas. E segundo, e talvez mais importante, classificou o problema como NP-hard. NP-hard. Soa complicado. O que isso significa na prática? É um jeito, digamos, elegante de dizer que não existe um atalho mágico para achar a solução perfeita. Ah, entendi. Para encontrar o cronograma ótimo, aquele que usa os recursos da melhor forma possível, um computador teria que testar um número absurdo, astronômico de combinações. Levaria anos. Então, na prática, a gente precisa usar atalhos inteligentes. O que chamamos de heurísticas, para achar uma solução que seja boa o suficiente e não perfeita. Foi nesse momento que a comunidade de pesquisa basicamente disse: ok, Bus CPM é simples demais. A realidade é muito mais complexa. Entendi. Então, o RCS tornou o planejamento realista, mesmo que não perfeito. A gente vê isso hoje em softwares como Primavera ou Spider Project, certo? Exatamente. Eles não te deixam agendar a mesma equipe para 2 trabalhos ao mesmo tempo. O programa te força a resolver o conflito. É isso. O triunfo do RCS foi esse: transformar o cronograma de um desenho abstrato num plano de ação viável que já antecipa e resolve os conflitos de recursos antes que eles paralisem o projeto. Foi a primeira grande vitória do pragmatismo sobre o idealismo. Sem dúvida. Certo? Então, o RCS colocou os pés do planejamento no chão, forçando os planos a encarar a realidade dos recursos. Imagino que a partir daí tudo virou um mar de rosas e os projetos começaram a ser entregues no prazo, certo? Seria bom se fosse assim. Mas não. A resposta é um sonoro não. Ah, eu já imaginava. E isso nos leva à próxima grande falha, ao próximo mistério dos projetos atrasados. Se os cronogramas agora respeitavam os recursos, por que os atrasos continuavam acontecendo? Qual era o novo vilão da história? A verdade eram 2. O primeiro é a pura e simples variabilidade do mundo, a incerteza. As coisas dão errado. Sempre dão. Um fornecedor atrasa, um membro-chave da equipe fica doente, o cliente muda uma especificação no meio do caminho. O cronograma do RCS, apesar de realista com recursos, era muito rígido, muito frágil diante do caos do dia a dia. Qualquer pequeno imprevisto podia gerar um efeito cascata. E comprometeu o prazo final. Esse era um vilão. Ok, a incerteza. E o segundo? O segundo, e talvez mais traiçoeiro, é o fator humano, o comportamento das pessoas. Ah, sim. A pesquisa aqui aponta para 2 tendências que todo gerente de projeto conhece muito bem. A primeira é o hábito de embutir gordura, uma margem de segurança em cada estimativa. Se você acha que uma tarefa leva 3 dias, você pede 5. Só para garantir. É o famoso efeito empreiteiro. Você pergunta quanto tempo leva para pintar uma parede, ele sabe que leva 1 dia, mas te fala 3. Exato. 1 dia para o trabalho, 1 dia para o caso de chover e 1 dia só por segurança. Perfeito, exatamente isso. O problema é que essa segurança individual não ajuda o projeto como um todo. E aí entra a segunda tendência, a síndrome do estudante. O trabalho se expande para ocupar o tempo disponível. Se a tarefa tem 5 dias de prazo, o trabalho sério geralmente só começa no final do 4º dia. Ou seja, aquela gordura que era para ser uma proteção É consumida pela procrastinação. ou por outras prioridades. Mas não é um pouco injusto chamar só de procrastinação? Muitas vezes as pessoas estão fazendo malabarismos com várias tarefas, apagando incêndios em outros projetos. Você tem toda a razão. O termo pode ser um pouco simplista.
O ponto-chave é que, seja por qual motivo for, a segurança individual de cada tarefa é sistematicamente desperdiçada. E quando um problema real acontece? Não há mais gordura para queimar, o atraso se torna inevitável. E o RCS não tinha uma resposta para isso. Então, mesmo com um plano que respeitava os recursos, a incerteza do mundo e a forma como as pessoas trabalham, continuavam a sabotar os prazos. Era preciso uma nova revolução. Uma revolução que olhasse não só para a lógica e para os recursos, mas para a dinâmica do sistema como um todo. E essa revolução tem nome: Corrente Crítica, a CCPM, desenvolvida por Eliyahu Goldratt nos anos 90. E a ideia central, pelo que eu entendi das fontes, é radical e totalmente contraintuitiva. É uma mudança de paradigma completa. A CCPM olha para essa gordura espalhada em todas as tarefas e diz: isso não funciona. Vamos tirar toda essa proteção individual. Como assim? As estimativas de duração das tarefas são cortadas, às vezes pela metade. Elas se tornam agressivas, mas ainda possíveis. Espere um pouco, isso soa como uma receita pro desastre. Você tira a segurança de cada tarefa, que é onde o trabalho acontece, e deixa tudo exposto. Minha primeira reação é que isso é loucura. É aí que vem a genialidade da abordagem. Como isso pode funcionar? Toda essa segurança que foi retirada das tarefas não é eliminada, ela é consolidada. É agrupada em pulmões, ou buffers, que são posicionados em locais estratégicos do projeto. Principalmente no final, né? Antes da data de entrega. Exato, para proteger o projeto como um todo. Em vez de ter 50 pequenas almofadas de segurança espalhadas, que a gente já sabe que serão desperdiçadas, você cria um grande colchão de segurança centralizado para o projeto inteiro. Ok, a ideia de um colchão central faz sentido. Mas como ele ajuda na prática quando a tarefa do João atrasa lá no começo? Porque ele absorve o impacto. Se a tarefa do João, que tinha uma estimativa agressiva de 3 dias, leva 4, esse 1 dia de atraso é absorvido pelo pulmão do projeto. Não afeta a tarefa seguinte. E mais importante, não ameaça a data de entrega final. Exato. E isso muda completamente o foco da gestão. Em vez do gerente ficar cobrando microprazos de cada tarefa, o que gera estresse e comportamentos ruins, ele passa a monitorar uma única coisa: a saúde do pulmão, o consumo do buffer. Entendi. O foco sai do controle individual e vai para a proteção do todo. Mas como se decide o tamanho desse pulmão? É um chute? Ótima pergunta. Não é um chute. Existem regras e heurísticas para dimensionar os buffers, geralmente baseadas na quantidade de incerteza e na duração das cadeias de tarefas que eles protegem. Então tem uma ciência por trás? Tem. E a corrente crítica vai além dos pulmões. Ela redefine o que é o caminho crítico. Não é só a sequência de tarefas mais longa. A corrente crítica é a sequência de tarefas e recursos que de fato restringe a duração do projeto. Então o foco passa a ser garantir que essa corrente flua sem interrupções. Obsessivamente, combatendo a multitarefa e gerenciando ativamente os recursos mais disputados. E essa ideia contraintuitiva realmente pegou. As empresas compraram essa filosofia. Os dados mostram que sim, e com resultados impressionantes. A abordagem se destacou em setores onde a incerteza é altíssima. Software, defesa, aeroespacial. Onde o planejamento tradicional mais falhava. Exato. E não estamos falando de empresas pequenas. Nomes como Boeing, Mazda, Seagate, até a Força Aérea dos Estados Unidos reportaram ganhos gigantescos. Reduziram o tempo de entrega em 25%, 30%, às vezes até 50%. E mais uma vez, o contexto histórico importa. A CCPM surge nos anos 90. O que estava acontecendo? O padrão se repete. Início dos anos 90 também teve uma recessão. Ao mesmo tempo, o mundo dos negócios estava ficando mais rápido, mais globalizado com a internet. E as ferramentas estavam amadurecendo. Sim, o Microsoft Project já estava se consolidando nos PCs. O ambiente era de alta pressão e alta complexidade. O cenário perfeito para uma metodologia que prometia gerenciar a incerteza. É fascinante. Cada crise econômica parece ser um catalisador que força o planejamento de projetos a ficar mais inteligente. Sem dúvida. A inovação não acontece no vácuo. Ela é uma resposta direta à pressão.
A necessidade realmente é a mãe da invenção aqui. Então, recapitulando essa jornada. Começamos com o idealismo lógico do CPM. Lindo na teoria, mas que falhava por ignorar o mundo físico. Essa falha deu origem ao pragmatismo do RCS, que triunfou ao criar planos executáveis com os pés no chão. Mas esse realismo ainda era frágil, vulnerável ao caos da incerteza e ao nosso comportamento. E essa vulnerabilidade, por sua vez, abriu caminho para a corrente crítica, com sua gestão inteligente da incerteza. Fica muito claro que cada triunfo foi uma resposta necessária a uma falha do método anterior. A síntese final é que não é sobre um método ser bom e o outro ruim. É sobre uma compreensão cada vez mais profunda da complexidade dos projetos. Uma compreensão mais humilde, talvez. Isso. Primeiro, o desafio era dominar a lógica. Depois, a realidade dos recursos. E, por fim, o desafio se tornou dominar a imprevisibilidade da incerteza. Cada camada de realidade que era ignorada se tornava a próxima grande fonte de fracasso. E, por consequência, o próximo motor para a inovação. Exatamente essa a lição. Para a gente fechar, as fontes que analisamos apontam para o que vem a seguir. A conversa agora é sobre integrar métodos como o RCPSP e a corrente crítica com inteligência artificial, com simulações. Para lidar com a complexidade de uma forma ainda mais sofisticada. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se toda a evolução que a gente discutiu foi sobre incorporar fatias cada vez maiores da realidade dentro dos modelos de planejamento, primeiro os recursos, depois o comportamento humano, qual será a próxima realidade que os nossos modelos atuais ainda não enxergam bem e que talvez a inteligência artificial possa nos ajudar a modelar no futuro?